Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Anglicanismo e Tradição. Eu sou o reverendo Rafael Vilaça e hoje nós estamos no nosso episódio 2. Episódio este que eu considero como um dos mais complexos de serem abordados e trabalhados, afinal, ele traz alguns temas e conceitos que até hoje vários anglicanos eles confundem. E a minha missão neste episódio será resumir essa temática em 20 minutos. Vamos lá. Nesse sentido, nós vamos ter a temática, como vocês viram na imagem de capa deste vídeo, que nós vamos abordar neste episódio as diferenças e os conceitos de High Church, Low Church, Igreja Alta e Igreja Baixa, os latitudinários e os liberais, o movimento metodista e o movimento de Oxford, os anglo-católicos e, por fim, os anglo-evangélicos ou evangelicais e o surgimento do movimento carismático. Afinal, algumas perguntas surgem entre os anglicanos até os dias de hoje. Anglo-católico é sinônimo de High Church e evangelical é sinônimo de Low Church? Como nós podemos entender aqueles anglicanos que são considerados liberais e eles são, ao mesmo tempo, sinônimos de ativistas, à semelhança daqueles anglicanos como Desmond Tutu ou até mesmo Jonathan Daniels, que vão defender algumas pautas sociais? E o que é o movimento carismático? Ele tem raiz dentro do anglicanismo ou é algo que nós importamos do pentecostalismo norte-americano? E nesse sentido nós temos algumas respostas e alguns conceitos e algumas ideias que nós iremos trabalhar neste episódio. De modo especial, como vocês viram, eu trouxe uma imagem peculiar da série Barchester Towers, ou As Torres de Barchester, que na verdade é um romance escrito por Anthony Trollope, um ensaísta inglês, que ele vai trazer exatamente esse período de conflitos entre o século XIX, não é? o início do século XIX, e as disputas religiosas entre os partidários anglo-católicos e os evangelicais. De modo especial, eu gosto de uma frase dele, que ele diz que eu gosto de coisas antigas, porque coisas antigas são honestas. Coisas antigas são honestas. Ou seja, elas falam por si só, elas nos trazem aquilo que nós precisamos e conseguem responder às nossas demandas. E para entendermos o anglicanismo, nós precisamos entender também o contexto histórico, como e por que aquelas ideias, aquelas práticas e até mesmo aquelas disputas, elas surgiram naquele período. Hoje, eu costumo dizer, a comunhão anglicana e o anglicanismo são como um guarda-chuva, que abarcam, que guardam, que protegem a diversidade de ideias, de pensamentos e também de costumes presentes na comunhão anglicana e no anglicanismo mundial. Hoje nós não podemos opor anglo-católicos a evangelicais, conservadores a progressistas, liberais a ortodoxos, porque todos eles fazem parte da comunhão anglicana, fazem parte do anglicanismo. E todos têm o seu lugar dentro de nossa tradição, afinal, eles estão inseridos em nossa história. E para darmos início à nossa jornada, tentando resumir esses conceitos e ideias e toda a trajetória que irá desaguar na nossa contemporaneidade, nós precisamos voltar ao período elisabetano, ao período Tudor. E nesse sentido, quando nós voltamos ao período Tudor, nós estamos falando daquele período, do final da era Tudor, quando a rainha Elizabeth I irá organizar, estabelecer a igreja anglicana do jeito que ela se encontrava naquele tempo. Ou seja, a própria igreja anglicana, não é? Ela vai ser chamada de igreja estabelecida, porque ela foi definida em sua hierarquia, em sua doutrina, em sua liturgia, em sua organização como todo. E por isso, nesse período, nós vamos ter uma organização não apenas religiosa, mas também política. A igreja, como religião oficial do Estado, ela também estará presente na política local. A maior prova disso é quando nós abrimos a história no período Tudor, no final da era Tudor, nós encontramos uma instituição muito peculiar e inglesa chamada parlamento. O parlamento inglês ele é fruto da política de Henrique VIII para governar com apoio, sobretudo
dos nobres. E nesse sentido, o parlamento inglês ele é dividido agora em duas câmaras. A Câmara dos Lordes ou dos Senhores e a Câmara dos Comuns. Se podemos fazer uma comparação, nós temos que a Câmara dos Lordes é a Câmara dos Nobres. E, inclusive, dentro da Câmara dos Nobres, nós temos uma divisão com alguns cargos sendo ocupados pelos principais bispados ou dioceses da Igreja da Inglaterra. Até hoje, alguns membros da Câmara dos Lordes são bispos da Igreja Anglicana. Por outro lado, nós temos a Câmara dos Comuns ou a Câmara do Povo, que pode ser comparada inclusive à Câmara dos Deputados. E ela era formada e é formada até hoje por cidadãos. Naquela época, de modo especial, pela classe burguesa, classe ascendente, devido à expansão comercial daquele período. Nesse sentido, nós vamos ter que a Câmara dos Lordes ela será composta, sobretudo, por apoiadores da monarquia, apoiadores do regime monárquico, enquanto que a Câmara dos Comuns, por outro lado, ela vai ser organizada através dos burgueses, em sua maioria puritanos. Porque nesse período, a Igreja da Inglaterra passava por uma série de disputas sobre como ela deveria ser organizada. É quando a rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, tem uma ideia genial, eu diria, de buscar estabelecer um acordo, o acordo elisabetano, para acomodar as diferentes facções ou partidos dentro e fora da Igreja da Inglaterra. Afinal, existiam grupos que apoiavam a reforma inglesa como ela estava sendo conduzida, com a igreja estabelecida, com seu governo episcopal, com a sua liturgia pelo livro de oração comum, inclusive atrelada ao Estado inglês, à coroa britânica. Nesse sentido, nós vamos ter, por outro lado, os grupos ou partidários de Maria I, filha de Henrique VIII, e que buscavam reaver a submissão da Igreja da Inglaterra ao papado, e, por outro lado, aqueles que vinham das classes menos favorecidas e também da classe comerciante da época, que buscavam reformar a igreja aos moldes, por exemplo, do que estava acontecendo na Suíça calvinista, ou seja, buscavam purificar a igreja de todos os seus elementos católicos e por isso eram chamados de puritanos. E como vocês podem perceber, a partir daqui nós vamos ter um quadro de divisões estabelecendo a Câmara dos Lordes ligada aos bispos da igreja, ou se quiserem chamar a um partido alto, afinal eles estão nas catedrais, eles estão nas igrejas mais altas da cidade e buscam defender uma forma alta de igreja, e ao mesmo tempo, por outro lado, nós vamos ter os chamados puritanos, ou aqueles que buscam purificar a igreja de tudo aquilo que era considerado católico. E por isso nós vamos ter nesse período da transição do governo e da monarquia da coroa de Elizabeth para a coroa de Jaime I, essa criação de um partido alto em detrimento dos puritanos. Ou seja, a High Church, ou a Igreja Alta, ela surge em contrapartida àquele grupo de puritanos que buscavam limpar a igreja, podemos dizer assim, de todos os elementos que eram considerados católicos, desde o episcopado até mesmo a liturgia pelo livro de oração comum. Com o estabelecimento do novo reinado de Jaime I, ou seja, o final da era Tudor e o início da era Stuart, nós vamos ter, não por acaso, a continuação desse projeto de uma igreja nacional, com inclusive a liturgia não apenas em inglês, mas as próprias escrituras elas deverão estar na língua nacional, na língua do povo. E por isso o rei Jaime irá publicar em 1611 a sua versão autorizada da Bíblia, ou a versão King James. Dentro dessa comissão da versão King James, nós vamos ter um grupo de teólogos que vão surgir tanto da Universidade de Cambridge, a exemplo de Lancelot Andrewes, bispo de Winchester, que será inclusive o supervisor da comissão da tradução do rei James, ao mesmo tempo com outros teólogos vindos da Universidade de Oxford. Em outras palavras, nós vamos ter que a elite da igreja, ou a cúpula da igreja da Inglaterra, estará sempre ligada à monarquia e, por isso, fazem parte da Igreja Alta, da High Church.
E junto com Lancelot Andrewes nós vamos ter outros bispos desse período, a exemplo de William Laud, e que vai se tornar arcebispo de Cantuária. Nesse período nós vamos ter uma disputa muito grande entre os partidários da Igreja Alta e os partidários puritanos. E eu costumo dizer, por exemplo, que sem Thomas Cranmer, que foi o arcebispo de Cantuária, que deu início ao processo da reforma inglesa e de fato conduziu a Igreja da Inglaterra à sua reforma, nós não teríamos a existência da Igreja Anglicana como nós conhecemos. Mas sem William Laud, arcebispo de Cantuária, sucessor de Thomas Cranmer e de outros bispos, Matthew Parker e outros, a Igreja Anglicana deixaria de existir. Porque é justamente nesse período que nós vamos ter as chamadas guerras religiosas e, por fim, a Guerra Civil Inglesa. Nesse período também temos a ascensão de Carlos I, rei da Inglaterra, que era um rei absolutista, casado com Maria Henriqueta, uma nobre francesa, que era católica. Vejam a situação, um casamento misto, protestante e católico. Nesse período nós vamos ter que o rei irá aprovar leis contrárias à maioria puritana. Isso causará um choque entre o grupo da Igreja Alta e os puritanos do parlamento. E nesse sentido, a disputa entre a monarquia ou a Igreja Alta e os puritanos irá levar à queda do próprio Carlos I. O primeiro rei a perder a sua cabeça na Europa não foi Luís XVI na França, foi Carlos I de Inglaterra. E não por acaso ele é chamado, de São Carlos o Mártir. Por quê? Por conta dessa disputa com os puritanos, e quando o rei derrama o seu sangue, nós vamos ter o estabelecimento da República, liderada pelo general Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, que era um partidário dos puritanos, inclusive um dos líderes do parlamento, levará a cabo uma disputa, uma verdadeira guerra contra Carlos I e o seu arcebispo de Cantuária, William Laud. William Laud, assim como Carlos I, serão presos, condenados por traição e decapitados. William Laud em 1645 e Carlos em 1649. Não por acaso, a queda e a decapitação de Carlos I dá início à fase da Commonwealth ou da República do Reino Unido. E esse período, na verdade, apesar de ser um período republicano, foi um verdadeiro banho de sangue, a semelhança, por exemplo, da Revolução Francesa. Esse período vai marcar não apenas uma política ditatorial do Cromwell, mas também uma contraposição do partido da Igreja Alta e do partido da Igreja Baixa. Ou seja, os partidários da High Church, nesse período, são defensores do episcopado, da liturgia pelo livro de oração comum, dos sacramentos estabelecidos pela Igreja e da ordem apostólica que vai organizar a Igreja da Inglaterra e manter o seu status quo. A maioria dos teólogos desse período, os chamados teólogos carolinos ou ligados a Carlos I, eles irão ter uma postura inclusive arminiana. Ao contrário do que se acredita, eles não eram católicos no sentido de buscarem as doutrinas ou as práticas católicas romanas, mas em sua maioria eram arminianos, como por exemplo o Lancelot Andrewes, e ao mesmo tempo alguns, à semelhança do William Laud, eram inclusive luteranos. Eles vão seguir algumas doutrinas próprias e específicas, tanto do luteranismo, do arminianismo, mas de modo especial eles vão buscar manter a catolicidade, a universalidade da Igreja, como ela se encontrava desde o início, desde o seu estabelecimento. E nesse sentido nós vamos ter que os puritanos vão continuar sua campanha de combate a esses elementos que caracterizam a Igreja anglicana. Vão acusar os partidários da Igreja Alta de serem papistas, os catedráticos das universidades, os teólogos que estão desenvolvendo a teologia desse período, a exemplo do deão de Durham, John Cosin, e outros teólogos desse período que vão ser enfrentados pelos próprios puritanos. É nesse período que nós vamos ter também a publicação do Livro de Oração Comum de 1662. E não por acaso, com o fim da Guerra Civil Inglesa, a volta da monarquia e o estabelecimento de um novo regime parlamentarista
mais constitucional, nós vamos ter essa organização da igreja anglicana como ela se encontra até os dias de hoje. Os puritanos, por sua vez, eles serão expulsos da Inglaterra, irão até as 13 colônias norte-americanas e irão inclusive ser responsáveis pela fundação dos Estados Unidos da América. Após essa virada dentro da história, nós podemos dizer que tanto a igreja quanto as universidades vão ter agora paz para trabalhar melhor as questões ligadas à ciência, à filosofia e à teologia. É nesse período que nós podemos dizer, inclusive, que o partido da High Church ele vai se opor àqueles que eram considerados Low Church. Ou seja, nós vamos ter que High Church não é sinônimo, por exemplo, de anglo-catolicismo. O High Church é aquele que defende a igreja como ela se encontra. Inclusive eu tenho colegas que são evangelicais, anglicanos evangelicais, reformados em sua teologia, mas que eles mantêm uma postura totalmente High Church. Ou seja, High Church é aquele que busca conservar a igreja como ela se encontra. Por isso que eles podem também ser considerados, os High Church, como conservadores. Os High Church, originalmente, eles buscavam conservar a igreja como ela se encontrava. Por outro lado, os Low Church eram aqueles que inicialmente foram apelidados dessa maneira, inclusive como uma forma de escárnio, não é? Como uma forma de xingamento. Você é Low Church. Por quê? Você é permissivo demais, você dialoga demais, você permite que existam, inclusive, os puritanos dentro da igreja. E, inclusive, permitiam que existissem posturas contrárias ou divergentes, inclusive às bases da fé. Nesse período nós vamos ter o surgimento dos chamados latitudinários. O século XVIII ele vai dar origem a um grupo que não se importava com essas políticas, com essas questões teológicas e religiosas, e para eles buscavam apenas viver a igreja de uma maneira mais simples, de uma maneira que não envolvesse esse debate ou essas questões político-religiosas. E nesse sentido, nós vamos ter que os latitudinários, por serem mais abertos, mais distantes desses debates, eles vão dar origem ao que nós chamamos futuramente de liberalismo ou dos liberais. Os High Church, eles também podem ser considerados como os anglicanos ortodoxos originais. A ortodoxia no anglicanismo ela está ligada originalmente à High Church, enquanto que os Low Church estavam desprendidos de questões ligadas à liturgia, questões ligadas à hierarquia da igreja ou às disputas pelo poder que já existiam desde então, e eles vão focar a sua vida espiritual, religiosa, dentro da pregação e de uma igreja mais simples, não preocupada com essas questões que eram secundárias às suas vistas. Nesse sentido, nós vamos ter que o século XVIII ele vai ser o palco para o surgimento, inclusive, de algumas questões políticas, filosóficas, mas também econômicas. Devemos lembrar que o século XVIII ele vai ser marcado pela Revolução Industrial. E a Revolução Industrial vai mudar a face, inclusive, das classes sociais dentro da Inglaterra. Junto com a Revolução Industrial e a nova forma de produção, nós vamos ter também o aumento da pobreza, o aumento de problemas sociais que persistem até hoje. E, de modo especial, as igrejas nas grandes cidades não estavam preocupadas com essas questões ou com esses problemas que estavam se proliferando ao longo das grandes metrópoles, a exemplo de Londres. E nós vamos ter no século XVIII também, não por acaso, o surgimento de alguns movimentos de renovação espiritual. Afinal, a igreja estava preocupada com questões políticas, científicas, teológicas. É quando nós temos no século XVIII o surgimento do movimento metodista. Os irmãos Wesley, Charles e John, que farão parte daquele grupo, o Clube Santo, que originalmente buscava a santificação pessoal através do estudo da Bíblia e, posteriormente, através de uma experiência direta e sincera com Deus, a experiência do coração aquecido. E, nesse sentido, o movimento metodista ele surge, mais uma vez,
dentro de uma grande universidade, a Universidade de Oxford. É interessante porque, dentro desse período do século XVIII, junto com o movimento metodista, nós teremos outros movimentos de avivamento espiritual na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos. E isso vai trazer algumas características a esses movimentos, assim como ao metodismo, que eles estarão focados e localizados, sobretudo na periferia das grandes cidades. O movimento metodista ele começa a trabalhar as suas teses dentro das favelas de Londres do século XVIII, na periferia, em meio à rua. E por isso as pregações eram feitas nas praças, nas ruas, ao meio do povo. E como dizia o próprio John Wesley, nós vamos ter que a paróquia não é apenas aquela região, aquele bairro que está determinado pelas leis eclesiásticas, mas a minha paróquia é o mundo. E nesse sentido, o movimento metodista ele vai ganhar corpo, ele vai crescer, e por conta do que das disputas, né, eclesiásticas e políticas da época, ele vai acabar se separando da Igreja da Inglaterra. Embora John e Charles Wesley eles tenham vivido e morrido como sacerdotes anglicanos. Nesse sentido, nós vamos ter um quadro sendo desenhado na história que é preciso e é necessário que nós nos situemos. Primeiro, surge o movimento High Church, ou a Igreja Alta. Em seguida, nós vamos ter os puritanos que vão enfrentar esse grupo da High Church por buscar e manter a igreja como foi estabelecida. Depois nós temos os Low Church, que são aqueles que vão buscar um diálogo, não vão estar preocupados com essas questões tão políticas e até mesmo teológicas. Vão buscar uma ênfase na pregação, uma igreja mais evangélica, se podemos chamar assim. Como consequência, temos o surgimento do movimento metodista e daqueles avivamentos espirituais que, na verdade, são as bases do próprio movimento evangélico. E, por fim, nós vamos ter, dentro desses movimentos, o surgimento, dentro dessa cronologia, do movimento de Oxford, que vai dar origem aos anglo-católicos. E percebam, dentro dessa história, nós temos que a Universidade de Oxford vai dar origem a dois grandes movimentos. Primeiro, o movimento metodista. Em seguida, o movimento de Oxford. E a própria universidade ela vai ter um papel fundamental dentro da história inglesa, porque é no século XIX que nós vamos ter essa coincidência, não é, do surgimento não apenas desse novo movimento de renovação espiritual, mas também o movimento liberal. O liberalismo teológico ele surge das universidades, de modo especial na Alemanha, mas também chega depois na Inglaterra. E esse movimento liberalista ou liberal ele vai ser caracterizado pelo uso do método histórico crítico para submeter a leitura ou a hermenêutica das escrituras sagradas ao método científico, que por sua vez vai analisar questões como, por exemplo, os milagres narrados na Bíblia, questões metafísicas e sobrenaturais à luz das ciências naturais da época, do método científico. E claro, por conta dessa abordagem e por não seguir o método teológico, nós vamos ter que os próprios milagres vão começar a ser questionados. O próprio Cristo, como Filho de Deus e nascido de uma virgem, vai ser posto à prova e vai ser questionado pelos teólogos considerados como liberais. E nesse sentido, por um lado, o liberalismo está ligado ao latitudinarismo, que é essa postura indiferentista ou indiferente às questões teológicas e políticas, e ao mesmo tempo surgirá, ironicamente, dentro do ambiente universitário. Esse é o viés teológico. Por outro lado, nós temos o viés político. Afinal, a igreja estava submetida ao Estado. A igreja estava submetida às políticas do Estado, às leis criadas pelo parlamento. E é assim que o movimento de Oxford ele vai surgir como uma crítica à burocratização da Igreja da Inglaterra. No início do século XIX, nós sabemos, nós tivemos algumas leis que diminuíram a quantidade de dioceses dentro do território da Igreja da Inglaterra, sobretudo na Irlanda. E essa diminuição ou intervenção do Estado na política da Igreja foi vista como um absurdo
por parte dos teólogos da Universidade de Oxford. À época, um dos professores e teólogos era o reverendo John Keble, e a partir daquele sermão famoso, né, a apostasia nacional, pregado em 1833, nós teremos um marco histórico para o início do movimento de Oxford. Lembrando que o movimento de Oxford foi uma tentativa de lembrar a Igreja da Inglaterra e de resgatar as raízes apostólicas e a catolicidade da Igreja como ela sempre existiu e deu continuidade às suas origens. Algo que havia sido esquecido e, de modo especial, era posto de lado por conta dessas questões burocráticas ou da intervenção da Igreja, do Estado na Igreja, como se ela fosse uma mera instituição ou até mesmo uma repartição pública do Estado inglês. Nesse sentido, o movimento de Oxford ele vai surgir a partir de lideranças, né, como o próprio John Keble, o Edward Pusey e até mesmo o John Henry Newman, que serão os principais líderes dessa primeira fase do movimento, que é a fase dos tratados ou dos panfletos teológicos. A partir dessa primeira fase, nós vamos lançar as bases do pensamento teológico dos tractarianos, como eram conhecidos, e a segunda fase do movimento de Oxford é a chamada fase litúrgica, ou que nós podemos considerar o surgimento de fato do que nós chamamos de anglo-catolicismo. É quando nós vamos ter uma mudança nas práticas e costumes litúrgicos a partir dos discípulos de Newman, dos discípulos de Pusey, dos discípulos de Keble, que eles vão, inclusive, fundar algumas ordens religiosas. Ou seja, as teses do movimento de Oxford vão ganhar corpo e vão ganhar forma através da liturgia. E junto com elas, nós vamos ter também o surgimento das primeiras ordens religiosas anglicanas, a Sociedade da Santa Cruz, a Sociedade de Santa Margarida, ou até mesmo a Sociedade de São João Evangelista, os chamados Padres Cowley, que vão sair da Inglaterra e vão estabelecer o movimento de Oxford e suas bases nos Estados Unidos da América, na Igreja Episcopal. Por isso que nós vamos ter que essas igrejas que vão surgir, sobretudo na Inglaterra, como All Saints, de Margaret Street, ou até mesmo a Igreja do Advento em Boston, São Clemente, na Filadélfia, elas terão toda essa roupagem, todo esse arcabouço litúrgico, vindos do movimento de Oxford, mas há um aspecto curioso que une um movimento criado em Oxford com o segundo movimento de Oxford. Tanto os metodistas quanto os anglo-católicos, eles vão trabalhar na periferia. Olha que interessante, eles serão escanteados, jogados para a periferia. Afinal, são movimentos que inclusive contestam a ordem estabelecida na Igreja da Inglaterra. E é tanto que o movimento de Oxford, ou até mesmo aqueles que vão manter essa liturgia, irão influenciar outros movimentos em outras igrejas. A exemplo, por exemplo, da Igreja da Suécia, os luteranos terão o chamado catolicismo evangélico, uma reforma litúrgica dentro da Igreja luterana da Suécia, da Dinamarca, da Escandinávia, aquelas igrejas do norte da Europa. Por outro lado, o movimento metodista também irá passar não por um movimento anglo-católico, mas irá ter um resgate High Church dentro da sua eclesiologia. E existe hoje um movimento High Church dentro também da Igreja Metodista. Vejam que interessante a influência do movimento anglo-católico em outras igrejas e denominações totalmente distintas. Nesse período nós vamos ter, não por acaso, um choque, um conflito entre os teólogos e sacerdotes e reverendos de raiz católica e aqueles que vão também vir da raiz evangélica ou protestante, e eles vão entrar em choque. É, inclusive, um conflito que é bem trabalhado pelo teólogo Paul Tillich. Paul Tillich, um teólogo reformado, ele vai dizer que o anglicanismo é a melhor expressão tanto da catolicidade da igreja quanto da reforma, como a reforma protestante deveria ter sido conduzida. Ele diz que dentro do anglicanismo, da tradição anglicana, nós temos a substância católica, que permite que a igreja tenha toda essa forma, toda essa organização, toda essa tradição que foi preservada ao longo da história, mas também possui um princípio protestante,
que estão em diálogo, mas também em conflito. E é esse princípio que permite que a igreja se reforme de tempos em tempos. É o que permite, inclusive, que nós tenhamos diferentes expressões litúrgicas, teológicas, doutrinárias, muitas vezes, dentro do mesmo guarda-chuva. Por isso que, da mesma forma, não é, nós vamos ter que, para os anglo-católicos, o mais importante não é a liturgia, não é você usar incenso, ícones, velas, paramentos, procissões, santos, não. Nada disso é importante. O mais importante é nós encarnarmos, vivermos aquilo que a igreja muitas vezes se esquece, está junto ao povo. Por isso que o movimento metodista e o movimento anglo-católico, eles vão fazer sucesso muito rápido, porque eles irão responder as demandas do povo mais simples, as demandas do povo de Deus. Nós não vamos ficar presos às universidades. A universidade é importante, a formação teológica é importante, o dogma e a doutrina são importantes, mas mais importante do que isso é levar um conforto espiritual para as pessoas que mais precisam, seja através da pregação evangélica ou através dos sacramentos católicos. E por isso nós vamos ter essa eclosão e influência também, não é, do anglo-catolicismo durante várias décadas. Por mais de 100 anos, o movimento anglo-católico ele vai se estabelecer e, inclusive, mudar a cara da Igreja da Inglaterra e do anglicanismo mundial. E assim nós podemos ter esse equilíbrio que é visto pelo Paul Tillich a partir da substância católica e do princípio protestante. E nesse sentido também nós podemos dizer que é preciso entender que os anglo-católicos e os evangelicais, eles são ortodoxos em sua raiz. Ou seja, eles preservam a fé de sempre. Eles buscam preservar a igreja como ela se encontra. Eles guardam as tradições que foram legadas à igreja. Eles preservam a história da igreja. E nesse sentido, quando falamos em história, o início do século XX ele é marcado por uma mudança hermenêutica em toda a cristandade. Do ponto de vista da liturgia, nós temos um movimento litúrgico e, posteriormente, desaguando no Concílio Vaticano II, que inclusive vai afetar boa parte da igreja anglicana. Por outro lado, nós temos as novas hermenêuticas que vão surgir dentro da igreja da Inglaterra e que vai se espalhar também por outras províncias da comunhão anglicana. Nós lembramos que durante as conferências de Lambeth, sobretudo as conferências de 58, 68 e 78, nós vamos ter os grandes debates acerca das mudanças que vão ocorrer dentro da igreja anglicana. Dessa forma, nós vamos ter que essa abertura dada pelos latitudinários vai permitir o avanço da pauta liberal dentro de toda a comunhão anglicana. De modo especial, a partir da década de 60, quando nós vamos começar a discutir a questão da ordenação feminina, e na década de 80, 90 e 2000, a ordenação de sacerdotes homossexuais e também as bênçãos e casamentos homoafetivos. Essas questões elas ainda se somam a problemas ligados ao sul global e a atuação, participação e importância das províncias que se encontram em continentes, como por exemplo a América do Sul ou até mesmo o continente africano, e que são pauta de debates e abordagens que buscam tirar o aspecto colonial do anglicanismo, ou seja, essa raiz inglesa que é a origem da igreja ou até mesmo da tradição anglicana. Nesse sentido, nessa mesma década de 60, nós vamos ter outros movimentos que vão inclusive abalar as estruturas da comunhão anglicana, no bom e no mau sentido, que é o caso do movimento carismático. Muito se fala sobre o movimento carismático pensando-se na Igreja Católica Romana, mas nós nos esquecemos que ele tem origem no anglicanismo, mais precisamente na Igreja Episcopal de São Marcos, em Vanuí, na Califórnia. Na década de 60, o seu reitor, Dennis Bennett, junto com a congregação, eles começaram a ter experiências com os dons do Espírito Santo, experiências de cura, de oração com unção
e, ao mesmo tempo, o falar em línguas. E essas práticas eram vistas inicialmente com maus olhos, porque a Igreja Episcopal é uma igreja extremamente tradicional e nós vivíamos o auge do movimento anglo-católico dentro da Igreja norte-americana. E isso vai ser visto de uma forma estranha, afinal, o movimento ele era muito espontâneo e muitas vezes quebrava a rigidez da liturgia. Por outro lado, dioceses inteiras e paróquias e seus reitores vão buscar compreender como esse movimento pode ser aplicado à igreja e se desenvolver, trazendo resultados, inclusive, em termos de conversões e de mudanças de vida. Muitas pessoas que estavam afastadas da igreja voltaram à igreja graças ao movimento carismático. Nós vamos ter um crescimento a partir da década de 60, 70, 80 e, sobretudo, 90. Por quê? Até mesmo no Brasil, nós devemos o crescimento da Diocese Anglicana do Recife ao movimento carismático. E, nesse sentido, ele também tem o seu lugar dentro da tradição anglicana. Junto com os liberais, o movimento carismático, nós vamos ter outros anglicanos ao redor do mundo que vão ter uma atuação mais enfática, inclusive serão mais ativistas dentro de suas paróquias ou dioceses. São os anglicanos ativistas. A exemplo dos próprios Estados Unidos da América, quando na década de 60 o seminarista Jonathan Daniels ele se tornará um mártir, dará sua vida para proteger uma jovem negra da política racista que existia no sul dos Estados Unidos. É o período da luta pelos direitos civis. E junto com Jonathan Daniels nos Estados Unidos, do outro lado do globo, por exemplo, nós temos no mesmo patamar Desmond Tutu, arcebispo da África do Sul, que da mesma forma vai lutar contra o apartheid, que era o regime político da época, junto com Nelson Mandela. E por isso nós temos também a importância dos anglicanos ativistas, porque eles trazem questões que a igreja precisa se debruçar. Como a quarta marca da missão anglicana, nós temos a transformação das estruturas injustas da sociedade. E é uma missão de todo cristão desde os tempos apostólicos, quando nós tínhamos os cristãos sendo perseguidos em Roma, em todo o Império Romano, por conta de sua fé. E nesse sentido, nós vamos ter que dentro dessa história do anglicanismo mais recente, hoje não faz mais sentido nós abordarmos a tradição anglicana através de um binarismo, anglo-católicos versus evangelicais. Nós temos grandes nomes, tanto na ala evangelical, como por exemplo John Stott e J.I. Parker, como eu gosto de citar, e ao mesmo tempo no lado anglo-católico com William Temple e Michael Hansen, que foram arcebispos de Cantuária. E na história, essa leitura ou essa abordagem eclesiológica não faz o menor sentido, a menos que nós estivéssemos no período daquela série, Barchester Towers, quando nós tínhamos a disputa entre os evangelicais e os anglo-católicos. Dessa forma, a comunhão anglicana hoje, como eu disse e repito, ela se comporta e se organiza como um verdadeiro guarda-chuva, cujo símbolo da rosa dos ventos é, não por acaso, uma bússola, que aponta para diferentes direções, mas também aponta e preserva a totalidade de toda a comunhão. Ou seja, hoje nós temos anglicanos que são católicos, evangélicos, carismáticos, conservadores, ortodoxos, liberais, místicos, ativistas. Por isso eu trago para vocês uma introdução dessa imagem, inclusive, que está aparecendo aí, da rosa dos ventos, aplicada a uma abordagem, uma teoria desenvolvida pelo reverendo Thomas Mackenzie, dos Estados Unidos, em sua obra The Anglican Way, o caminho anglicano. Essa conversa eu vou deixar para outro vídeo, mas fica a dica de leitura para vocês e para nós entendermos que o anglicanismo é de fato diverso. E essa diversidade vem da riqueza, da vastidão e de sua sábia herança, que é a maior, na opinião de J.I. Parker, de toda a cristandade. Que Deus possa lhe abençoar em seus estudos, em sua caminhada junto conosco, e que você possa procurar conhecer melhor essa tradição belíssima que se chama anglicanismo. Que você continue no seu caminho como cristão e, de modo especial,
que conheça um pouco mais de nossa tradição, de nossas práticas e de nosso costume. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu episcopal, eu disse que esse vídeo ia durar no máximo 20 minutos. Pois é, dizem que o sermão de 5 minutos é de Deus, 10 é do homem e a partir de 15 é do diabo. 40? Sabe de quem é o sermão de 40? É de um puritano.